Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz, amém, irmãos? Está feliz de estar na casa do Senhor? Ainda não pode abraçar, mas se sinta abraçado pelo Senhor nesta noite, amém? E eu creio que na próxima semana essas cadeiras vão estar todas ocupadas, num grande ajuntamento para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas 7:14. Segunda Crônica, capítulo 7, verso 14. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos o meu ouvido às orações desse lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetualmente, todos os dias, a fim dos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Glória a Deus. Pode assentar um minutinho, por favor. Irmãos, sempre quando Deus nos chama a atenção de algo, é que nós possamos nos identificar quem nós somos. Amém? Você já se perguntou quem você é? Ou melhor, quem somos? A gente vê que esse texto ele começa o Senhor falando, o meu povo. Ou seja, somos o povo escolhido do Senhor. Somos o povo escolhido do qual Ele tem um propósito para cada um de nós. Amém? Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim, a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então nós somos importantes, amém, irmão? Você se sente importante? Porque o Senhor, Ele te chamou para fazer algo grande nessa terra. Quando você vê o cuidado que Deus tem com cada um de nós, quando Ele fala assim, olha, o meu povo. Então eu e você somos um povo que o Senhor escolheu. E nesse mesmo texto, o que Deus nos promete? Deus promete que a nossa nação, o nosso Brasil, a nossa terra seja sarada. Amém? Então, quando o texto ele finaliza dizendo que se o meu povo que se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu e perdoarei os pecados. Então, Deus ele nos escolheu e Ele tem esse grande amor por cada um de nós, porque somos povo escolhido do Senhor, somos propriedade do Senhor, somos raça eleita, e sabemos que tudo isso o Senhor tem para cada um de nós, a grandeza do Senhor. Amém? Então que nessa noite nós possamos entender que somos um povo importante, somos um povo que o Senhor nos escolheu, e se estamos aqui, é porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós, e se nós estamos aqui porque o Senhor nos conduziu nesta noite para adorar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Talvez durante esses dias você tenha ficado angustiado por conta de tanta notícia, né? Mas o Senhor, Ele cuida de cada um de nós com os mínimos cuidados, porque Ele é zeloso, porque somos um povo escolhido do Senhor. Amém? Que nessa noite nós possamos ficar de pé e adorar o Senhor, e glorificar o nome daquele que vive e reina, porque o Senhor ele não está morto, o Senhor está entre nós, e sem dúvida nenhuma Ele está nesse lugar, glória a Deus, e que a glória dEle seja manifestada nesse lugar, porque aqui tem um povo que clama pelo nome do Senhor, aqui tem um povo que não teme, porque o Senhor é com cada um de nós, amém? Que nessa noite você possa fechar seus olhos, e se apresentar diante do Senhor, e possa levantar suas mãos e dizer assim, Senhor, me rendo a Ti,
porque eu entendi que eu sou um povo que o Senhor escolheu. Glória a Deus. Pai, bendito seja o teu nome, hoje e eternamente, porque o Senhor está em meio ao teu povo, mesmo diante de tantas lutas, mesmo diante, Senhor, de tanta tribulação. Tu és um Senhor que cuida, meu Deus, do teu povo, porque o Senhor tem cuidado, meu Deus, o Senhor tem guardado o teu povo debaixo, Senhor, da tua potente mão. E por isso, Senhor, glorificamos o teu santo nome. E por isso, Senhor, somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque até aqui, Senhor, Tua mão de poder tem estado sobre as nossas vidas, guardando, Senhor, os nossos corpos, guardando, Senhor, a nossa cidade, guardando, meu Deus, o nosso Brasil e a nossa nação. O Senhor vai cuidar, meu Deus, cada um de nós, meu Deus, de acordo com o nosso cuidado com o Senhor. Te adoramos, ó Deus, e glorificamos o Teu santo nome. E não temeremos, Senhor, mal algum, porque o Senhor é conosco. Não temeremos mal algum, porque o Senhor dá ordem aos Teus anjos, Senhor, para que possa nos guardar. E por isso confiamos em Ti, Senhor, porque o Senhor é nosso refúgio, é nossa fortaleza, é o nosso porto seguro, ó Pai. Por isso Te adoramos, ó Deus, e glorificamos o Teu santo nome. E bendizemos, Senhor, o quanto Tu és bom. E não há outro Deus, ó Pai, não há outro Deus que não seja o Senhor. Por isso, meu Deus, que glorificamos o Teu santo nome. É por isso, meu Deus, que exaltamos o Teu santo nome, ó Pai. Livra, Senhor, o Teu povo de todo mal. Livra, Senhor, o Teu povo de todo laço do inimigo. Que o Senhor venha nos guardar, Senhor, com a Tua coraça, com o Teu capacete, ó Deus. Que o Senhor venha guardar o Teu povo, Deus, de todo mal. E confiaremos em Ti, ó Deus, porque a Tua promessa irá de se cumprir em nossas vidas. Confiamos em Ti, ó Deus, porque depositamos em Ti a nossa confiança, o nosso coração. E que nesta noite o nosso coração seja rendido a Ti. Que nessa noite o nosso coração esteja quebrantado para receber de Ti, ó Deus, a Tua palavra. Porque a Tua palavra, Senhor, é a nossa fortaleza, é o pão que nos alimenta. E em Ti, ó Deus, estaremos confiantes. Em Ti, ó Deus, estaremos firmes e nada vai nos abalar, porque tem um Deus que zela por cada um de nós, porque tem um Deus, ó Pai, que supre as nossas necessidades, mesmo diante, Senhor, de lutas e de prova. Tu és um Deus que está cuidando do seu povo, e por isso, ó Deus, glorificamos o Teu santo nome, e por isso, ó Deus, bendizemos que só o Senhor é Deus, e nos entregamos, ó Pai, nesta noite como oferta, meu Deus, em Tuas mãos. E vá ao encontro, Senhor, daquelas pessoas que aqui não pôde estar, ó Pai, que o Senhor possa ministrar da mesma forma o coração dessas pessoas, para que seja, meu Deus, alimentado pela Tua palavra, para que seja, meu Deus, vigorizado, meu Deus, pelo Teu poder, e por Ti, ó Deus, confiamos a Ti, ó Deus, as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Repreendemos todo, meu Deus, enfermidade. Repreendemos, Senhor, todo espírito, meu Deus, que venha tentar nos confundir, ó Deus, porque cremos, ó Pai, que esse tempo do qual estamos em casa, não é apenas, meu Deus, para nos isolar, mas sim nos aproximar mais do Senhor, para buscar mais a Tua presença, para que a nossa experiência contigo seja mais, ó Deus, assim como o Senhor dava ordem, meu Deus, para que o povo caminhasse pelo deserto. Não era, Senhor, para que aquele povo viesse a perecer, mas sim para ensinar algo, ó Pai, que o Senhor estaria com eles, mesmo diante, Senhor, da situação de prova e das circunstâncias. Tu estava cuidando, meu Deus, sobre cada um deles. Em nome de Jesus, é essa a nossa oração de agradecimento a Ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos a Ti e Te agradecemos para todo e sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, porque Ele está nesse lugar e sempre vai estar presente em nossas vidas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. O Senhor louvado nesse lugar, nessa noite. Aleluia. Ao Rei dos Reis, ao Senhor, ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Então nessa noite você faça essa oração comigo através deste louvor. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor, te louvamos. Exalte mesmo esse Deus, aleluia. Oh, aleluia, Jesus.
Vem neste lugar nessa noite, Senhor. Louvado seja o teu nome, Rei dos Reis. Se ao teu
nós estaremos prontos. Nós estaremos declarando isso a Ele. Ora vem, Senhor Jesus. Nós estaremos dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. A palavra com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Eu amo esse nome. Outro nome não existe. Eu adoro esse nome. A morte venceste, o véu tu rompeste.
Esse nome é poderoso. Esse nome é poderoso. Esse nome é poderoso. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te amamos. Nós chamamos a tua presença, Deus amado. Espírito Santo de Deus, vem com a tua glória sobre nós. Senhor, nós precisamos de ti. Nós clamamos, ó Deus, a tua presença. Nós chamamos, ó Deus, o teu Espírito Santo sobre nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu convido você, ainda de pé, pegar a sua Bíblia. Aleluia. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Filipenses 4, versículo 19. Filipenses 4, versículo 19. Jesus amado, Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Filipenses 4, versículo de número 19, diz assim: E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Diga assim comigo: tudo. Aleluia. Podeis assentar 2 minutinhos. Falar de dízimos e ofertas nesse momento é necessário. Afinal de contas, a própria palavra acabou de declarar que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Se você olhar aqui para frente, você vai observar uma quantidade de alimentos a qual foram doados ao diaconato para abençoar a igreja com cestas para ajudar aqueles que precisam. E tem muita gente nesse momento que está precisando. Graças a Deus que o Senhor Ele tem suprido a necessidade da igreja em relação a sempre ter uma cesta pronta para doar para alguém, para dar para quem precisa. E diante disso, eu desafio a você que pode e deseja também no seu coração a fazer essa oferta. Se não de uma cesta completa, você pode também trazer alguns alimentos e ofertar para a igreja. Nesse momento há muitas pessoas aqui em Caxias fazendo ações sociais, arrecadando alimentos para fazerem cestas. Mas nós somos uma igreja que trabalhamos juntos como um só corpo, com todos os membros funcionando, amém? E esses membros juntamente precisam estar conectados. E essa conexão chama-se Jesus Cristo. E quando eu me conecto a Jesus, eu entendo a necessidade daquele que está do meu lado. A palavra de Deus diz que lá em Atos, que quando houve o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, eles dividiam entre si o que tinham. E a palavra de Deus diz que não faltou para ninguém. Essa semana Deus, com sua infinita bondade e grandeza sobre mim, Ele me surpreendeu mais vezes. Por 2 vezes, Deus usou pessoas para me abençoar essa semana. Confesso para você que, não vou mentir para você, dificilmente isso acontece. Acho que de todo o meu caminho, do meu caminhar com Cristo até hoje, poucas vezes isso aconteceu. Quantos aqui trabalham no comércio? Levante a sua mão. Tem o Wilson, tem mais alguém que trabalha no comércio aqui? Vocês estão vendo a situação do comércio de Caxias. Infelizmente, alguns abrem, outros não abrem. E o nosso ramo, meu e meu esposo, é uma área que eu
Nós temos os nossos funcionários, nós temos as nossas compras diárias, como qualquer um de nós aqui temos. E os chineses lá em São Paulo, eles não deixaram de lançar os cheques. Eles continuaram a fazer, afinal de contas, o plano está funcionando normalmente. Então vai chegar uma hora que o que tem segue, né? E a gente precisa de um meio. E Deus tem suprido as nossas necessidades. Eu poderia falar aqui outras situações de outras pessoas, mas eu falo da minha, que é o que eu estou vivendo e alcancei. E Deus me abençoou essa semana por 2 vezes. Usou 2 pessoas diferentes para me abençoar. E ontem, Ele me abençoou novamente. Eu estava na porta da minha casa, o que eu faço com meu esposo todos os dias à tarde, porque não sei vocês, mas às vezes você fica agoniada dentro de casa. Quem tem um quintal, beleza, eu não tenho quintal, né? E eu sentava na porta de casa, ele estava dentro do quarto, e eu deixei o portão aberto. Geralmente eu fecho o portão para ele não ficar batendo. E ontem, acredito que foi por Deus, porque Deus permitiu isso, eu deixei o portão aberto. E chegou um rapaz que já está acostumado a andar nas redondezas e tirou uma arma de dentro da calça, sacou a arma e disse: passa o celular. E nesse momento eu olhei para a porta muito rapidamente e olhei para ele, a distância que ele estava, e eu dei um salto. Eu não sei explicar como, mas eu dei um salto que eu consegui do salto cair dentro de casa, dentro do quintal da minha garagem. E quando eu caí, na hora que eu parei, eu já caí com a mão no portão. Ele não chegou a levar meu celular, que eu ainda nem paguei todo. Mas eu tenho certeza que foi o livramento de Deus. Porque eu poderia hoje estar pagando um celular que eu não estou com ele na mão, que eu não estaria com ele na mão. Mas Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, permitiu. E aí ontem à noite eu fiz a minha live, dava para a minha cela pelo meu celular, porque o Senhor me presenteou. Aleluia! E você sabe por que isso acontece? Se você observar esse capítulo de Filipenses 19, você vai observar que Paulo, ele está falando que soube viver com pouco, com muito, por vários momentos da vida dele. Ele diz que teve momento que teve muita comida, teve momento que não tinha nada. Teve momento que tinha onde dormir, teve momento que não tinha. E aí ele diz no versículo 19: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Jesus Cristo, lhes dará tudo o que vocês precisam. O Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. E essas necessidades muitas vezes não são de pão, são livramentos como Ele me deu ontem. Esse menino estava com uma arma. Ele poderia ter dado um tiro em mim, podia, mas ele não deu. Eu acredito que o salmo que eu dei, acho que ele se assustou com a imagem que o meu esposo estava vendo ontem. A gente viu todos os anos, né? Ele se assustou e ele voltou com a arma para dentro da roupa e correu. Então eu acredito que é um livramento de Deus, porque eu sou uma pessoa leiga, eu não entendo de defesa pessoal. Eu não sei como foi que aconteceu aqui. Mas o Senhor, em todas as coisas, Ele tem suprido a nossa necessidade. E Ele supriu a minha e supre todos os dias. Amém? E o nome disso chama-se fidelidade. E eu tenho falado algo ao Senhor Deus. Não somente quando eu estou andando dentro do meu quarto, mas também quando eu estou fazendo as minhas lives. Nós precisamos entender a quem nós servimos. Houve um dia que eu estava entrando em desespero. Eu até comentei isso, se eu não me engano, foi com o Anderson Freitas, a gente conversando sobre isso. Eu comecei a entrar em desespero, o nível de ansiedade começou a aumentar, porque a gente fica em casa, só varrendo, limpando, lavando louça, e a vida de mulher
Só que chega uma hora que isso começa a te sufocar, porque você tem um cotidiano que está acostumado. E eu comecei a me desesperar, porque, meu Deus, o comércio não vai abrir, meu Deus, está chegando o dia de pagar os funcionários, meu Deus, o que vai acontecer? E o Senhor acalmou o meu coração, dizendo: eu estou contigo. E é isso que nós precisamos entender. Irmão, não importa se Jesus vai vir agora, amanhã, depois, o que importa é que nós estamos prontos para ir. Nós estamos buscando, o Senhor está dando tempo, oportunidade de nós nos prepararmos, de nós nos arrependermos, e eu quero estar com Cristo. Independente do que for, de qualquer situação, seja com corona, seja sem corona, com dinheiro ou sem dinheiro, não importa, eu quero é Jesus. E é isso que nós precisamos. Então a fidelidade em mim faz parte disso. E eu desafio você nesse momento. Eu sei que para alguns é difícil, mas se você pode, faça a sua parte. Os alimentos estão aqui, a caixinha está aqui, o gasofilato está aqui. Vamos ser fiéis ao Senhor nesse momento. Aleluia. Vamos colocar de pé. Amém. Glória a Deus. Eu quero chamar o apóstolo Paulo Jorge. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Achando estranho, Joel, dirigir louvor sem a mão no teclado. Glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui hoje, no domingo da ressurreição, celebrando o Senhor por mais um ano de vida, por mais um ano vivido na sua presença. Glória a Deus. Também agradecer ao Senhor pelas doações aqui para a nossa ação social, de pessoas que têm entrado em contato, ouvindo diretamente na igreja ou ao diaconato, doando. E eu quero pedir aos amados, principalmente aos líderes de célula, se você percebe na sua célula, na sua geração, uma pessoa necessitada, pelo amor de Deus, comunique ao diaconato. O diaconato tem seus líderes na pessoa deste casal que estava aqui à frente, irmão Ellen e a irmã Ângela. Eles não são difíceis de se ver, porque eles são, ele pelo menos é grandão, né? Você procura, a nossa cesta básica é uma cesta boa. Ela tem 5 kg de arroz, 2 kg de feijão, 2 latas de sardinha, 2 kg e aí vai, né? É uma cesta suprida. Eu estava calculando, irmão Ellen, se fosse comprar uma cesta básica dessa, nós gastaríamos em torno de R$60 ou mais, de 60 a 70. Amém? Então você, por favor, nos comunique. Comunique ao diaconato. Não fique aí com vergonha, não. Vergonha não põe mesa. Amém, irmão? Vamos abrir a palavra em João capítulo 5. Evangelho de São João, capítulo 5. Aleluia. No versículo 24 ao versículo 29. Diz assim as Escrituras Sagradas: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão em sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem sairão para a vida, para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Glória a Deus. Pai, nós temos lido a Tua palavra. Louvamos o Teu nome por estar juntos
no templo te adorando. E orando também e agradecendo ao Senhor por toda a tua igreja no Brasil. Por hoje ter tido mais uma alegria de ver o presidente da República em uma live com líderes da nossa nação, das várias regiões do Brasil. Obrigado, meu Deus, porque nós oramos muito para chegar onde nós chegamos, mas foi o Senhor quem fez. E nós te louvamos pela bondade do Senhor, pela graça do Senhor, que o Senhor nos ministre ao coração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pedi ali ao meu querido irmão Joel pegar na minha bolsa o alimentador do nosso celular, do nosso notebook. Glória a Deus. Queremos falar sobre o tema a coroa da ressurreição. Amados, foram os gregos quem inventaram os Jogos Olímpicos, e eles já aconteciam de 4 em 4 anos naquela época, em 776 a.C. E com a vida do Império Romano, esses jogos eles assumiram também, não só continuar, como eles assumiram uma outra performance, com outras modalidades. E quando hoje nós comparamos as Olimpíadas com as daquela época, nós vemos uma diferença. Hoje os vencedores ganham medalha de ouro, de prata e de bronze. Naquela época não era assim, era mais modesto, mas não inferior na importância, porque os atletas eles eram coroados com uma coroa ou de folhas de oliveira ou de folha de louro entrelaçadas, e aquilo era uma dignidade muito grande para o profissional daquela época. Então a coroa ou a coroação de um atleta significava a sua glória, significava o ápice a que ele tinha chegado. E nós observamos que assim é a ressurreição para o cristianismo, assim é a ressurreição para os salvos, assim foi a ressurreição para os discípulos de Cristo, quando o Senhor, naquele domingo, deixou o sepulcro, e todos os servos de Deus ficaram felizes. Jesus havia dito: vocês estão tristes agora, mas daqui a pouquinho vocês voltarão a sorrir. E a ressurreição de Cristo deu a toda a humanidade a motivação de sorrirmos e de celebrarmos, mesmo no meio do caos, mesmo face às tentações, mesmo face à morte. A cruz de Cristo, coroada pela sua ressurreição, é sobre nossas vidas uma coroa de premiação e de recompensa. Vocês sabem, quando nós estudamos a história do cristianismo e dos mártires do cristianismo, eles se apressavam para morrer, não porque queriam se suicidar, mas porque eles queriam ser dignos desta premiação, da premiação de ressurgir com Cristo naquele dia, no último dia que nós ainda estamos aguardando. Glória a Deus! Quando você observa as cartas do apóstolo Paulo, principalmente a carta aos Tessalonicenses, as 2 cartas aos Tessalonicenses, nós vamos observar que a igreja primitiva, ela esperava Cristo para aqueles dias. Elas esperavam o Senhor para aqueles dias. E olha, irmãos, nós já estamos hoje a 1975 anos. Mais ou menos isso, não é isso? Jesus morreu em 33. É 1900 e... Quanto, irmãos? 77, não é isso? Exatamente.
da vinda do Senhor. Está se completando aí o sexto milênio, quase entrando no sétimo milênio. Mas quando nós estamos falando sobre coroa, nós estamos falando sobre competição, nós estamos falando sobre luta, nós estamos falando sobre batalha. Não existe uma tristeza maior para um atleta do que uma derrota. As pessoas não trabalham para serem dignos do bronze ou da prata, mas do ouro. E mesmo nos campeonatos, quando um time é vice, os torcedores não celebram tanto porque são vice, porque eles desejariam ser aquele que venceu a competição. Agora, queridos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós observamos a importância que tem a morte de Jesus e a sua ressurreição. Nós nos lembramos que 2014 foi a Copa do Mundo, foi isso? E aí o Maracanã estava ali lotado, né? Mas vamos lembrar um pouquinho, voltar um pouquinho, um tempo atrás, foi em 1950 que o Maracanã foi inaugurado, em uma Copa do Mundo. E o Brasil estava lá na final contra quem? Uruguai. O Brasil precisava de um empate. Mas o Uruguai levou a taça do Brasil por 2-1. Uma tristeza, uma comoção. Em 2014, o Brasil se prepara novamente. O Maracanã e outros estádios são construídos, o Maracanã é reformado, e ali ele estava para ser reinaugurado, e o Brasil estava novamente na final, contra a Alemanha. E aí a vergonha foi grande, a tristeza foi imensa, houve uma comoção nacional, 7-1. Eu estava no interior. Eu já sabia que o Brasil não ia ganhar por causa do rendimento durante a Copa. E meus irmãos lá não tem energia, e eles ficaram no radinho, né? Assistindo. E eles disseram, você não vai assistir, você não é patriota? Eu digo, não, eu vou capinar, que é melhor. Quando eu vi eles silenciarem e reclamarem, minha irmã chegou dizendo assim para mim, já está de 4, eu digo, ainda está pouco. Não sou muito amante de futebol, mas qualquer brasileiro deseja que seu país ganhe, e nós perdemos novamente. Então, irmãos, uma competição, uma batalha, sempre ela traz no horizonte a possibilidade de uma vitória e a possibilidade de uma derrota. E nós nos lembramos de uma perda, de uma derrota, pior do que qualquer perda de campeonato, do que qualquer Copa. Foi a competição que aconteceu no Éden. No Éden, o cenário era espiritual. O cenário era entre os céus e entre a terra. O homem que fora feito à imagem e semelhança de Deus, estava em um lugar aprazível, porque quando Deus criou o homem, Deus o criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Deus pôs no homem a sua imagem e semelhança. E eu acredito que toda a criação de Deus ficou vivendo e saboreando aquela vitória de Deus, ao ter criado um ser, conforme a sua imagem e semelhança. Com a criação do homem, estavam também os propósitos divinos. Glória a Deus! Deus tem propósito com a humanidade. E naquele dia, quando o homem se curvou diante da proposta de Satanás,
houve uma perda muito grande. E nós precisamos aprender com Deus algo. A capacidade de ter resiliência. A habilidade de, diante de uma perda, se concentrar nos propósitos que são maiores do que o durante, do que o processo, aquilo que está lá no final, aquilo para o qual o homem fora feito. E é lindo, irmãos, quando Deus vai tratar do homem, depois da queda, Deus revela que Ele não desistiu de mim, não desistiu de você, não desistiu da humanidade criada à sua imagem e semelhança. Ele diz, da semente da mulher sairá um que esmagará ou que pisará a tua cabeça. Falou para o diabo. Glória a Deus. Com a queda do homem, houveram muitas perdas. Houveram muitas perdas. Veio a experiência da morte física. A morte física, irmãos, é um trunfo poderoso nas mãos do diabo para imprimir medo, terror, ansiedade. Nós estamos vivendo isso agora. Satanás sabe disso. Ele disse para Deus, tudo que o homem tem, dará pela sua própria vida. O inimigo sabe que na hora do caos, ele procurará proteger ou viver em função desse instinto, um dos instintos mais importantes, que é o da sobrevivência, da manutenção da própria vida. Mas o homem morreu, o homem passou a morrer. Que coisa triste, o homem não foi criado para morrer. Pior do que essa morte é a morte espiritual. O homem pode estar vivo, mas ele se tornou insensível a Deus, a sua voz, a sua presença. E como nós percebemos isto? Em tantos momentos da nossa própria vida, na nossa própria experiência. Isso é tão real que nós não precisamos usar o exemplo do outro, senão o nosso próprio exemplo, na nossa própria experiência de pessoa. Quando Jeremias usou a expressão certa diante de Deus, ele disse que o coração do homem é profundamente terrível, é profundamente corrompido. Quem o conhecerá? Então, graças a Deus, que pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos oferece sua graça e nos livra da dureza do nosso próprio coração e nos ajuda a que fiquemos livres do nosso próprio mal. Essa é uma morte terrível, porque nesse momento de confronto com as perdas, nós observamos as pessoas em verdadeiro terror, com medo de morrer. E você sabe que o medo tem o seu lado saudável, o lado da precaução, o lado da prevenção, o lado da autoproteção. Isso é saudável. Mas quando ele sai dessa esfera do saudável, ele se torna um terror, ele se torna um pânico. E as pessoas estão assim. É até engraçado, mas deixa de ser engraçado quando a gente observa as pessoas em terror, como falou aqui a irmã Ângela, em determinados momentos. Isso é resultado do pecado. O pecado causa esse estado de desordem, inclusive no planeta. Esse estado de transtorno que o pecado impôs, doenças, enfermidades. São as perdas que nós sofremos. E se nós não tomarmos cuidado, o inimigo ainda continua nos roubando. Uma pessoa, uma autoridade da cidade, me mandou uma mensagem, agora à tarde, já 5 horas. Apóstolo Paulo,
Nós precisamos voltar a abrir as igrejas. Eu passei no bar do Cantarelli e ele estava lotado. Me deu até vontade de responder, mas eu não respondi. Porque eu ia dizer assim, eu já estou adiantado. Porque esse pânico, ele teve uma data estipulada para um pico. E ela já foi remarcada. E ela já marcou, já foi remarcada. E já remarcada. E o doido do governador do Rio de Janeiro disse, nós vamos ficar 2 anos em estado de sítio. Se deixar, ele vai acabar com o estado. Eu não respondi àquela autoridade. Mas graças a Deus, que nós estamos aqui adorando a Deus em sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, a humanidade perdeu a glória de Deus. Mas eu me lembro, irmãos, que quando eu era criança, ou quando éramos criança, quem não ouviu essa frase? Eu vou desforrar. Quem já ouviu essa frase? Eu vou desforrar. Vai ter desforra. A gente precisa saber que não há coroa sem a possibilidade de perda. Não há coroa sem a possibilidade de vitória. Mas eu quero dizer que quando se trata da ressurreição de Jesus, houve uma desforra, houve uma revanche. Se você for observar o que é revanche, significa reparar um prejuízo. No mundo dos esportes, é a oportunidade que o perdedor tem de enfrentar novamente quem o venceu. Isso aconteceu na história da humanidade. Quando o homem caiu, Deus disse, eu quero desforra. Ou eu quero uma revanche. Menino velho estava brigando, apanhava, ele dizia, vai ter revanche, vai ter desforra. Aí de novo ele estava lá brigando, aí ele ganhava, aí ele, falei, né? Teve desforra. Amados, quando o homem morreu, Deus disse, vai ter revanche. Glória a Deus. E aí, irmãos, quem é que poderia enfrentar Satanás? Qual era o homem que aceitaria enfrentar o seu próprio dominador? A Bíblia diz que nós éramos escravos de Satanás. Toda a humanidade era escrava de Satanás. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus disse, eu quero revanche. E o que surpreendeu Satanás é que Deus se tornou homem na encarnação de Jesus. Glória a Deus, se ninguém podia lutar contra Satanás, o próprio Deus vestiu-se da nossa humanidade para a graça de nos vestirmos da sua divindade. Ele se revestiu da nossa condenação para nos trazer salvação. Ele se enfermou no sentido de se humilhar ao estado em que eu e você fomos criados, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Diga amém. Quando Satanás viu Jesus na arena, quando o inimigo viu Jesus no palco, irmãos, ainda sobrevive até hoje o Coliseu Romano. Coliseu Romano. Ele ainda assusta pela sua arquitetura. Ele ainda assusta pelo seu tamanho. Agora você imagine o que era aquilo, aquela estrutura de competição, na época em que os cristãos se tornaram parte de um espetáculo. Imagine Jesus entrando no Coliseu da humanidade. Não é à toa que Satanás quis tirá-lo de cena antes do dia da peleja. Através de Herodes,
capítulo 2 de Mateus, versículo 16, ele, para alcançar Jesus, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, na possibilidade de ceifar o Messias. Mas o anjo do Senhor disse para José, em sonho, leva o menino para o Egito. Glória a Deus. Quantas das vezes, irmãos, os religiosos da época tentaram matar Jesus, inclusive na sua própria terra, em Nazaré, e tentaram jogá-lo de um precipício, e a Bíblia diz que ele se desviou deles, e eles não puderam tocá-lo. Quantas das vezes eles armaram ciladas para tirar a vida de Jesus? Era Satanás usando a ira religiosa para tirar Jesus da arena. Enfim, quando Jesus estava sendo crucificado, Satanás por um momento pensou: eu triunfei, eu venci. E de repente ele se deu conta: ninguém vence Deus. Ninguém supera Deus na habilidade de vencer as batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos. E quando ele viu Jesus dizer: está consumado, e aquele terremoto que aconteceu no ato da crucificação, e o véu do templo rasgar de alto a baixo, e a arca da aliança, e o santo dos santos ser visto, porque a arca não existia mais, desaparecera na época do rei Zedequias. Eu acredito que naquela hora caiu a ficha do diabo. Meu Deus, ele cumpriu a lei dos sacrifícios. Ele era o cordeiro, ele era o sacrifício, ele era o preço, ele era a libertação. E naquela hora, Jesus já estava lá no submundo, a passos firmes, batendo na porta de Satanás e dizendo: me dê a chave. Passe a chave. Jesus não foi ali fazer uma evangelização aos mortos. A gente observa esse texto na carta de Pedro, que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. E alguns se confundem: olha, a pessoa morreu, teve uma segunda oportunidade. Não, Jesus não desceu à mansão dos mortos para evangelizar ninguém, porque a palavra pregar pode ser confundida na nossa língua em português, mas no grego não. Jesus não foi pregar usando a palavra evangelion, ou seja, anunciar salvação, anunciar as boas novas, não. Jesus pregou querigma. Ele fez uma proclamação nas mansões dos mortos. Ele disse: eu venci a morte. Eu venci a morte. E o apóstolo Pedro, pregando em Atos capítulo de número 4, ele disse: porque não era possível que o autor da vida fosse seguro pelas cordas da morte. Quando a ressurreição veio para Jesus, ele se tornou a primícia dos ressurretos, ou a primícia dos que dormem, ou aquele que abriu a porta para uma multidão de homens e mulheres que vão ser ressuscitados nesta terra, ou que vão ser transformados por causa do poder do seu sacrifício e por causa do poder da ressurreição. Então diga: houve revanche e saímos vitoriosos. O homem perdeu, mas Deus em forma de homem saiu vitorioso. Aleluia, saiu vitorioso. Por isso, irmãos, quando Jesus esteve aqui, ele não venceu Satanás como Deus, ele venceu Satanás como homem cheio do Espírito Santo. Diferente de nós, ele não tinha pecado, e é por isso que ele podia ser quem afirmou ser. Ele era a ressurreição e a vida.
a vida e a ressurreição entraram no cenário do caos, no cenário da morte, no cenário da condenação, no cenário da escravidão. E é por isso que em Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: nele temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos nossos pecados. Diga glória a Deus, aleluia. Quem crer em Cristo pode celebrar o domingo da ressurreição com a mais profunda intensidade. Diga aleluia. Mas irmãos, houve uma perda, houve uma revanche, mas há uma coroação. A ressurreição, ela é uma coroa para nós. Ela é uma coroa para os salvos. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 15. Este é um texto que todos nós, os cristãos, precisamos ler, reler, celebrar, chorar, vencer as provas, olhando para ele, porque aqui está a nossa coroação. Diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e piscar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dizer: portanto, ou seja, por causa disso, e porque Jesus vai fazer isso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Diga aleluia. Que coisa maravilhosa. A nossa salvação, ela é real. Ela pode se tornar uma afirmação em nossas vidas, como foi na vida do apóstolo Paulo. Ele disse: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, ou para os que se perdem. Mas ele diz: mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então não tenha medo de dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu ainda me lembro que quando eu era criança, irmãos, nós dizíamos isso, nós éramos ensinados pelos nossos pastores a dizermos: eu sou salvo em Cristo Jesus. Hoje você pergunta para um cristão, vamos tirar a palavra, você pergunta para um evangélico: você é salvo? Ele fica sem saber. Se você não é só evangélico, mas se você é um cristão, você precisa dizer, como disse o apóstolo Paulo: mas para nós que somos salvos. Então a nossa salvação é uma realidade, ela é uma expressão, glória a Deus, mas a nossa salvação ainda não está plena, ainda não está completa, porque falta a coroa, falta a ressurreição. Nós estamos salvos, mas estamos limitados. Nós estamos salvos e portadores da vida de Deus, habitados pelo Espírito Santo, mas o apóstolo Paulo se exprime dessa forma: nós gememos. Nós gememos. E não só nós gememos, como a criação geme e aguarda a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Você sabe que a natureza, a flora, a fauna, ela geme, porque ela é escrava de uma escravidão
causada por nós, a humanidade. A Bíblia diz que quando Deus restaurar todas as coisas, e a porta disso vai ser a ressurreição, um leão vai comer grama com um cabrito. Uma criança vai tocar em uma serpente e ela não irá picá-lo. Você já leu isso na Bíblia? Sabe por quê? Porque a ressurreição é a porta. E nós gememos, porque quantas das vezes nós estamos nessa arena da vida, nessa luta contra a carne, contra o mundo, contra nós mesmos, contra Satanás, e nós gememos as nossas fraquezas, choramos e desejamos a manifestação da ressurreição e da transformação, para que a nossa salvação se complete. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que naquele dia, nós vamos bradar, vencemos a ponta venenosa da morte, vencemos o pecado, e vamos dizer graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. E aí quando nós vamos observar o texto que lemos no início, onde ele diz, o Senhor, ele diz assim, vai chegar a hora, aí ele diz assim, e já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, e ressuscitarão. Ele está falando de um tipo de ressurreição, a ressurreição espiritual, aquela que acontece quando nós nascemos de novo. Mas aí ele dá uma pausa, e ele então nos acrescenta um outro tipo de ressurreição, e ele vai dizer assim, não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Aí ele fala de algo que nós estamos aguardando, e ele diz que vai haver ressurreição para quem faz o bem, e vai haver ressurreição para quem faz o mal. Ambos, justos e ímpios, vão ressuscitar. Aí a Bíblia vai falar de uma primeira ressurreição e de uma segunda ressurreição. A primeira ressurreição será a dos justos no arrebatamento da igreja. Não abrir e piscar de olhos, pá! Experimente, você vê o tempo em que você pisca, é muito rápido. Às vezes é um momento que nós somos até inconscientes de que estamos fazendo. Nós só paramos para ver quantas vezes piscamos se uma pessoa disser para a gente assim, não pisca, você vai passar 1 minuto sem piscar. Irmãos, parece uma eternidade. Não é verdade? Você já experimentou isso? Parece uma eternidade. Meu Deus, eu não percebia que eu pisco tanto. É porque é muito rápido. E a Bíblia diz que assim vai ser o arrebatamento. Tá! Adão ressuscita, os salvos ressuscitam, Davi ressuscita, porque todos eles estão na presença do Senhor em espírito, eles são conscientes, mas eles não têm seus corpos, e naquele dia eles vão receber seus corpos, e nós, os que estivermos vivos, iremos ressuscitar, e aquilo vai ser uma grande coroação de quem creu e de quem serviu a Cristo. Aleluia, e você vai ver um detalhe nesse texto, ele diz assim, aquele que fizer o bem. Aí a pessoa pensa assim, meu Deus, quais são os atos de bondade que pode fazer uma pessoa ter direito à ressurreição para a vida eterna? Você sabe qual é o ato que uma vez feito te salva? Crer em Jesus. Essa é a obra, esse é o ato que salva uma pessoa. Não são os nossos atos de bondade que pagam a nossa salvação. Foi o preço do Filho de Deus. Diga glória a Deus. Então, irmão, essa ressurreição foi anunciada a Maria Madalena, foi anunciada aos que iam no caminho de Emaús, foi anunciada a Pedro, foi anunciada a todos os salvos. E nós estamos aguardando esse dia. Por isso você precisa ficar firme
com Covid-19, 18, 20, 22, 30. Fique firme no Senhor. Glória a Deus, fique firme no Senhor. Tenha sua precaução, mas não viva como se você vivesse no terror e no pânico. Glória a Deus. Falamos na semana passada sobre guardados na esperança. Então entenda, você é um salvo. Se você crê em Cristo Jesus, posso ouvir o aleluia, a exaltação, a glorificação de quem já está nessa lista para receber um corpo novo, incorruptível e imortal. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. É uma coroação e nós vamos vivê-la. Então, neste domingo da ressurreição de Cristo, tenha sua esperança renovada no Senhor. Glória a Deus, tenha sua esperança renovada no Senhor. Não fique estacionado no medo, no pânico. Quem é salvo em Cristo Jesus precisa entender que a morte não pode nos causar pânico. Não pode nos causar pânico, não precisa nos causar pânico. Eu fui criado numa estrutura de igreja batista conservadora ou tradicional. Mas tanto a minha família como os cristãos eram doutrinados e ensinados que quando tinha um sepultamento de um crente, havia sim a tristeza da dor, mas havia o consolo de que aquela pessoa estava nas mãos do Senhor. Você já foi num sepultamento de pessoas que não conhecem a Deus? É terrível. Você se esforça para dar uma palavra, mas você não consegue dar uma palavra, porque não há esperança. E o apóstolo Paulo diz: não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem no Senhor, como aqueles que não conhecem a Deus. Diga amém? Se previna decentemente nesse momento e com muita atenção. Vamos nos colocar de pé e vamos celebrar a ressurreição de Jesus, que é a coroa de nossas vidas, é a coroa da nossa vida na eternidade. Aleluia! Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Mas nós vamos tirar de letra nessa situação, porque nós somos atentos e prevenidos. Glória a Deus. Aí onde você está, você vai fechar os seus olhos, lindo que Deus te deu, e você vai começar a orar agora, agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor, porque Ele ressuscitou. Ele não está entre os mortos. Aleluia, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ou depois que Jesus ressuscitou, Deus deu ao povo daquela época uma experiência linda. Eles perceberam que depois que Jesus morreu, Jesus disse assim: rapaz, eu vou fazer uma pré-inauguração aqui, eu vou fazer uma pré-inauguração, eu vou ressuscitar alguns, vão subir comigo, eu não quero subir só para o céu. E a Bíblia diz que corpos de santos foram vistos andando nas ruas de Jerusalém. E eles não voltaram a morrer não, eles ressuscitaram mesmo. Deus foi mostrar uma amostra, Deus deu uma amostra para o que será. Eu não sei quem dos santos Deus escolheu, eu não sei quem dos santos Deus escolheu. Quem sabe Elias, quem sabe Moisés, quem sabe Davi, mas Ele deu uma amostra. E os santos apareceram ali em Jerusalém. Eles foram naquela leva inaugural junto com Jesus. Possa ser que seja daqui a 10 anos, 20 anos. Hoje eu estava falando com o meu bem, nós estávamos ali fazendo almoço, e ela dizia: meu bem, como será
Quem é que vai nos receber? E ela dizia assim: será se meu pai que já está na glória? Será se teu pai? Será se os nossos familiares não vão ser avisados? Olha, subiram, estão chegando aí. E eles vão, irmão Herbert, lá para a porta esperar. Nós não sabemos. Mas vai ser uma recepção linda. Muito linda. Glorifique ao Senhor. Pai, nós te adoramos. Como é bom crer no Evangelho. Como é bom estar em Ti, Senhor. Como é bom ter esperança. E que essa esperança seja experiência na vida de tantos. Que toda a terra veja a Tua glória. Que muitos sejam alcançados e salvos nesses dias. Onde tudo aquilo que é perecível perde a significância diante do vazio e da incerteza de não estar preparado para a eternidade. Mas eu quero te agradecer, Pai, porque aqueles braços abertos na cruz do Calvário estavam abertos por causa de mim, estavam abertos por causa de todos aqueles que estão aqui, estavam abertos por causa dessa pessoa que nos assiste, estavam abertos por essa pessoa que acha que não é digno, estavam abertos por aquele que é moribundo, por aquele que está esquecido e abandonado. Como o Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Oh glória, aleluia. Que todos aqueles que nos ouvem, Pai, digam sim a Ti, estejam preparados, não apenas para subir contigo, mas estejam preparados para que enquanto vida tiverem nessa terra, possam Te servir, assim como o Senhor foi tão firme na decisão de vir, de nos amar e de pagar o preço por aquela guerra que foi vencida de uma forma triunfante. Nós Te damos a glória e a honra, em nome de Jesus. Diga amém, diga aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor e glorifique a Ele. Aleluia, glorifique mesmo. Aleluia. Tem uma canção que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Diga isso. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, do meu Jesus, que vive está. Deus enviou, Deus enviou seu Filho amado para nos salvar.
cantando. Está nas mãos do meu Jesus, vivo está, porque Ele vive, porque Ele glorificando o Senhor. Deixe que essa palavra te provoque. Deixe que a mensagem da pregação te alimente e ela substitua os fundamentos falsos e ela te traga segurança. Oh, glória a Deus! Aleluia!
Pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, a morte foi vencida. Coma do pão e beba do cálice, porque nós o veremos como ele é. Seu sangue leva-me todas as alturas, te ouço a sua voz, onde a justiça. Enquanto nós ministramos, celebramos a ceia, corações sejam convencidos, vidas sejam curadas, milagres estejam acontecendo, milagres sejam dados. Aleluia!
teremos uma quarta, com todos os cuidados necessários. Amém? E aí, irmãos, nós agradecemos ao Senhor pela nossa cidade. Continue orando pelo presidente da República, por sua equipe. Não é fácil, nenhuma liderança está em um momento como esse. E vamos guardar e vigiar. Vamos espalhar o plano, vamos ser portadores de boas novas. Glória a Deus. Senhor, abençoa o teu povo, guardando, protegendo. E mais uma vez oramos pelos nossos médicos, pelos cientistas, pelos biólogos que estão trabalhando a vacina. Mas obrigado por esse medicamento, por essa pessoa que descobriu o efeito desse medicamento no organismo de uma pessoa infectada. Obrigado, meu Deus. Nós te louvamos. Dá-nos uma semana de bênção, uma noite de paz e guarda-nos, ó Deus. Nosso corpo é teu. Guarda-nos, ó Deus. E que esse vírus morto desapareça de toda a face da terra, da nossa nação, em nome de Jesus. Amém.